Ainda hoje, aos 71 anos, não consigo ouvir o barulho de uma chave na fechadura sem sentir aquele frio na barriga, aquele medo que me acompanhou dos 7 aos 16 anos. Era o som que anunciava que tio Ademir tinha chegado para mais uma das suas visitas familiares. O que eu não sabia naquela época era que minha família inteira conhecia o verdadeiro motivo dessas visitas, e todos, absolutamente todos, escolheram fechar os olhos. Oi, meus queridos. Meu nome é Rosa, mas todos me chamam de Dona Rosinha. Tenho 71 anos e nasci aqui mesmo em Minas Gerais. Hoje vou dividir com vocês uma história que guardei por mais de 50 anos. Uma história que envolveu não só o abuso que sofri, mas a traição de uma família inteira que preferiu proteger a honra do que proteger uma criança. Quando fecho os olhos, ainda consigo ver nossa casa grande no centro da cidade. Era uma construção antiga, com aquele assoalho de madeira que estalava quando a gente pisava, janelas altas com cortinas de renda que minha mãe fazia questão de lavar toda semana. O cheiro de café fresco e pão caseiro impregnava as manhãs, misturado com o aroma de sabão de coco que vinha do tanque nos fundos. Éramos uma família tradicional dos anos 60. Papai Joaquim era comerciante, dono de uma loja de tecidos no centro da cidade. Um homem alto, de sobrancelhas grossas, que tinha um jeito sério de falar, mas que sorria com os olhos quando estava contente. Mamãe Benedita era dona de casa, mulher religiosa, daquelas que não perdia uma missa e sempre tinha o terço na mão. Baixinha, de cabelos sempre presos num coque firme, mãos ásperas de tanto trabalhar, mas com um toque tão delicado quando arrumava a gente para sair. Éramos 5 filhos. João, o mais velho com 18 anos, que já ajudava papai na loja. Maria, com 16 anos, que sonhava em ser professora. Carlos, com 14, que vivia inventando engenhocas. Eu, com 7 anos, a menina quietinha que gostava de desenhar. E a pequena Ana, com apenas 4 anos, que era a alegria da casa com suas risadas altas. Nossa família tinha nome na cidade. Papai era respeitado no comércio. Mamãe era da congregação mariana. Nossos domingos eram sempre cheios de visitas. Tínhamos uma empregada, Dona Lourdes, uma senhora de pele bem escura e sorriso largo, que cuidava da casa e de nós crianças. Era uma vida confortável, respeitável, como se dizia na época. Os vizinhos nos admiravam, as outras famílias nos tomavam como exemplo. Todo domingo depois da missa era dia de almoço em família. Vinham meus tios, tias, primos. Nossa casa ficava cheia, barulhenta, alegre. Mamãe fazia aqueles almoços enormes, galinha ao molho pardo, arroz soltinho, tutu de feijão, couve refogada e aquela farofa que só ela sabia fazer. Papai contava histórias da loja, os homens jogavam baralho depois de comer. As mulheres ficavam na cozinha, fofocando sobre a vizinhança, trocando receitas. Era tradição, era família, era sagrado. Foi num desses domingos que tudo começou a mudar, embora na época eu não soubesse. Tio Ademir era irmão do meu pai, 2 anos mais novo. Uns 35 anos na época, solteiro, morava sozinho numa casa pequena perto da nossa. Trabalhava como contador em várias empresas da cidade. Era considerado o intelectual da família, sempre de óculos, bem vestido, falava bonito, sabia de tudo um pouco. Trazia sempre um livro debaixo do braço, citava frases em latim que ninguém entendia, mas todos fingiam que sim. Todo mundo gostava do tio Ademir. As senhoras da igreja diziam que ele era um homem de respeito, educado, trabalhador. Mamãe sempre comentava: que pena que o Ademir não casou, seria um marido e pai exemplar. Se ela soubesse... Tio Ademir sempre foi carinhoso com as crianças da família, mas comigo era diferente. Sempre me trazia algum doce especial, sempre me elogiava, sempre encontrava um jeito de me dar atenção extra. A Rosinha é a mais esperta da família, ele dizia. Vai ser uma moça muito bonita quando crescer. E passava a mão pelos meus cabelos, demorando mais tempo do que deveria. Lembro como se fosse hoje do dia em que tudo começou de verdade. Era um domingo de sol forte, daqueles que fazem a gente buscar sombra.
Depois do almoço, quando os adultos estavam na sala conversando e os outros meninos brincando no quintal, tio Ademir se aproximou de mim. Rosinha, vem cá me ajudar a buscar uma coisa no meu quarto, ele disse com aquele sorriso que mostrava os dentes muito brancos. Preciso que você me ajude com uma coisa especial. Sempre sussurrando, sempre sorrindo. E eu, criança obediente que era, sempre ia. Naquele dia, ele me levou para o quartinho dos fundos, onde papai guardava as ferramentas. Fechou a porta atrás de nós e se agachou para ficar da minha altura. Você sabe que é minha sobrinha favorita, não sabe? Eu concordei com a cabeça, orgulhosa. E você sabe que tios especiais têm jeitos especiais de demonstrar carinho para sobrinhas especiais. No início, eram toques casuais. Uma mão que demorava demais no meu ombro. Um abraço apertado demais, uma carícia no rosto que não parecia coisa de tio. Nosso segredinho, ele dizia. Se você contar para alguém, vai estragar tudo. Ninguém vai entender nosso carinho especial. Com o tempo, os toques foram ficando mais ousados, mais demorados. Ele me levava para o quartinho dos fundos da nossa casa, onde guardávamos ferramentas. Vamos brincar de um jogo especial, ele dizia. Mas é segredo nosso, hein? Se você contar, ninguém vai acreditar mesmo. Ele me dizia que aquilo era normal, que todos os tios faziam isso com suas sobrinhas favoritas. Mas as pessoas não entendem, Rosinha. Elas são ignorantes. Se você contar, vão brigar comigo, vão me mandar embora, e você não quer que o titio suma da sua vida, quer? Sabe, meus queridos que estão me ouvindo agora, penso que essas histórias precisam ser guardadas e compartilhadas, para que ninguém mais passe pelo que passei. Se você está me ouvindo agora, que tal se inscrever no canal para a gente não perder essas memórias tão importantes? Eu era uma criança. Não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que me sentia estranha, suja, diferente. Mas ele era meu tio, pessoa da família, pessoa que todos respeitavam. Se ele dizia que era normal, quem era eu para questionar? Quando ele me tocava daquele jeito que me dava um frio na barriga, eu fechava os olhos e pensava nas bonecas de pano que mamãe fazia, nos desenhos coloridos que eu fazia na escola, em qualquer coisa que me levasse para longe dali. Comecei a mudar. Ficava quieta demais, não brincava mais com as outras crianças, tinha pesadelos constantes. Dona Lourdes, nossa empregada, foi a primeira a notar. Dona Benedita, a menina Rosa, anda muito estranha. Não quer mais brincar, fica sempre grudada na sua saia. Mamãe apenas deu de ombros. Deve ser fase, Lourdes. Criança é assim mesmo. Muda de humor como muda de roupa. Aos 9 anos, tentei contar para minha irmã Maria. O tio Ademir faz umas coisas esquisitas comigo, eu disse, enquanto ela escovava os cabelos sentada na nossa cama compartilhada. Maria, que tinha 18 anos, ficou sem graça. O pente parou no ar por um instante. E seus olhos se arregalaram levemente antes de voltar ao movimento mecânico da escovação. Rosinha, não fala essas coisas. Tio Ademir é pessoa da família, é respeitado. Você deve estar confundindo. Quando Maria contou para a mamãe, ela me chamou para conversar. Mas não foi a conversa que eu esperava. Estávamos na cozinha, ela amassando pão, as mãos brancas de farinha. Não parou o que estava fazendo para me olhar nos olhos. Rosa, sua irmã disse que você anda falando besteira sobre seu tio. Isso é feio, é pecado. Tio Ademir é um homem de bem, trabalhador. Não quero mais ouvir essas bobagens. O que eu não sabia naquele momento é que aquela não era uma simples repreensão de mãe. Era o início de um pacto silencioso que marcaria toda a minha infância e adolescência. Um pacto que privilegiava a aparência de respeitabilidade sobre a proteção de uma criança. Certa vez, papai chegou mais cedo do trabalho e me viu saindo do quartinho dos fundos com tio Ademir. Minha roupa estava amassada, eu estava chorando baixinho. Nossos olhares se cruzaram e eu vi algo nos olhos dele que não consegui decifrar na época. Mas hoje sei que era culpa. Papai olhou, tio Ademir deu uma desculpa qualquer sobre ter me ajudado a pegar uma ferramenta. Papai apenas assentiu e mudou de assunto, convidando-o para tomar um café. Naquela noite, deitada na cama que dividia com minha irmã, ouvi meus pais conversando no quarto ao lado. Joaquim, você viu alguma coisa hoje? A voz de mamãe perguntou,
quase num sussurro. Não vi nada, Benedita. E mesmo que tivesse visto, o que você quer que eu faça? É meu irmão, sangue do meu sangue. Mas e a menina? Mamãe perguntou. Houve um silêncio longo antes da resposta. A menina cresce e esquece. Melhor não mexer nisso. Foi naquele momento, aos 9 anos, deitada no escuro com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, que entendi uma verdade dolorosa. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Aos poucos comecei a perceber que os adultos sussurravam quando eu passava. Coitada da menina, ouvi tia Lúcia dizer para a mamãe. Esses problemas são difíceis de resolver, mamãe respondeu. O melhor é não dar muito assunto, vai que passa. Eles sabiam, todos sabiam, e escolheram não fazer nada. Os anos foram passando e o tio Ademir continuava com suas visitas. Quando eu ouvia o barulho da chave na fechadura nos domingos à tarde, meu corpo inteiro congelava. Tentei de tudo. Ficava grudada em mamãe, inventava dor de barriga, me escondia quando ele chegava. Mas sempre alguém me encontrava e me mandava cumprimentar o tio direito, não ser mal educada, mostrar respeito pelos mais velhos. Aos 11 anos, escutei sem querer uma conversa entre mamãe e vovó. Estavam na varanda dos fundos, descascando ervilhas, pensando que estavam sozinhas. Mãe, eu sei que tem alguma coisa errada com o Ademir e a Rosa, mamãe dizia, as mãos trabalhando mecanicamente. Eu sei, filha. Mas o que você quer que eu faça? Acabar com a família por causa de uma suspeita? Se a gente falar alguma coisa, vovó continuou, jogando as ervilhas descascadas na tigela com um movimento preciso. Vira um escândalo. O nome da família fica sujo. A Rosa cresce, casa, esquece. Mas o nome da família mancha para sempre. Naquele momento entendi. Eles sabiam, todos sabiam, e escolheram me sacrificar. Cada um da família tinha sua justificativa para não agir. Rosa sempre foi meio dramática, dizia tia Lúcia. Crianças inventam coisas, dizia tio José. Ademir é incapaz disso, dizia papai. Melhor não mexer nessas coisas, dizia mamãe. E assim, sob o peso do silêncio de todos, eu continuava sendo a vítima de um segredo que todos conheciam, mas ninguém tinha coragem de pronunciar. Quando me olho no espelho hoje, com as rugas que marcam meu rosto, com os cabelos brancos que contam a história de uma vida inteira, ainda vejo nos meus olhos o reflexo daquela menina assustada que não conseguia entender por que sua própria família a tinha abandonado. Mas agora eu entendo. Entendo que o medo pode ser mais forte que o amor, que as aparências podem valer mais que a verdade, que o silêncio pode ser a arma mais cruel que existe. E é por isso que hoje quebro esse silêncio, porque nenhuma criança deveria passar pelo que passei. Nenhuma criança deveria ser sacrificada em nome da honra familiar. Dos 7 aos 16 anos, todo domingo era dia de terror para mim. Eu sabia que depois do almoço, quando os adultos estivessem distraídos, tio Ademir encontraria um jeito de me levar para algum lugar isolado. E eu sabia que ninguém faria nada para me proteger. O mais doloroso, sabem, não era nem o abuso em si, era a solidão. Era saber que estava sozinha no mundo, que minha própria família tinha escolhido proteger o agressor em vez de me proteger. Era entender, aos 12 anos, que eu não importava. Era perceber que, para a família que deveria me amar, eu era apenas um pequeno inconveniente, um detalhe sacrificável em nome da aparência de respeitabilidade. Comecei a ter problemas na escola. Não conseguia me concentrar, vivia no mundo da lua, tinha ataques de choro sem motivo aparente aos olhos dos outros. Minha professora, Dona Margarida, uma senhora de óculos grossos e voz firme, mas olhar gentil, me chamava após as aulas às vezes. Rosa, tem algo te incomodando? Você era uma aluna tão participativa, agora mal consigo ouvir sua voz. Ela perguntava, colocando a mão no meu ombro. Eu queria tanto contar, meu Deus, como eu queria. Mas as palavras ficavam presas na garganta, como se tivessem medo de sair. Não é nada, professora. Só estou cansada, eu respondia, olhando para o chão. A professora chamou mamãe para conversar. Eu estava escondida atrás da porta, ouvindo tudo.
A Rosa precisa de mais atenção em casa, ela disse. Algo está afetando o desempenho dela, e não é falta de inteligência. Se ela soubesse que tipo de atenção eu estava recebendo, mamãe voltou para casa irritada naquele dia. Essa professora devia cuidar da vida dela, resmungou para papai enquanto mexia a panela no fogão. Agora vai dar palpite em como a gente cria nossos filhos? Houve vezes em que cheguei em casa com roupas rasgadas, machucados, sinais claros de que algo estava errado. Menina arteira, sempre se metendo em confusão, mamãe dizia, sem nem perguntar direito o que tinha acontecido. Ela aplicava água e sal nos machucados, às vezes uma compressa de erva cidreira, mas nunca, nunca mesmo, perguntava como eles surgiram. Era como se fazer a pergunta pudesse trazer a resposta que ela não queria ouvir. De criança alegre e extrovertida, me tornei uma adolescente fechada, revoltada, agressiva. Fase difícil, todos diziam. Adolescência é assim mesmo. Ninguém se perguntava por que eu tinha mudado tanto. Ninguém queria saber o motivo do meu olhar sempre baixo, dos meus sobressaltos quando alguém me tocava sem avisar, do meu medo de ficar sozinha em qualquer lugar da casa. Era óbvio que eu tinha pavor do tio Ademir. Quando ele chegava, eu empalidecia, começava a tremer. Rosa está ficando muito esquisita, os parentes comentavam. Está ficando antissocial. Mas ninguém conectava meu medo com a presença dele. Aos 14 anos, num ato de coragem ou desespero, até hoje não sei dizer, tentei uma última vez contar tudo para papai. Era um final de tarde. Ele estava na varanda, fumando seu cigarro de palha e olhando para o horizonte. Sentei-me ao lado dele no banco de madeira e respirei fundo. Pai, preciso falar sobre o tio Ademir. Comecei, o coração quase saindo pela boca. Ele me interrompeu antes que eu terminasse, jogando a bituca no chão e esmagando-a com força desnecessária. Rosa, já disse que não quero ouvir essas besteiras. Seu tio é homem de bem. Essas ideias vêm do demônio. Ele se levantou, me deixando sozinha na varanda, com as palavras que poderiam me salvar morrendo na minha garganta. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Um vazio se instalou dentro de mim, um buraco negro que engolia qualquer esperança que eu ainda pudesse ter. Foi quando entendi que precisaria salvar a mim mesma. Ninguém viria me resgatar. Aos 15 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Ouvi por acaso uma conversa entre mamãe e tia Lúcia que me destruiu por dentro. Estavam na cozinha, preparando conservas de pêssego, achando que eu estava no quintal. Benedita, você não acha que deveria fazer alguma coisa sobre o Ademir e a Rosa? Tia Lúcia perguntou, a voz baixa, enquanto cortava as frutas em fatias precisas. Lúcia, eu sei o que você quer dizer. Mas olha, a menina já está quase mocinha. Logo ela casa e sai de casa. Agora, se a gente fizer escândalo, acaba com a vida do meu cunhado e com o nome da nossa família. Além do mais, mamãe continuou, colocando as fatias em vidros grandes. Quem vai acreditar numa menina contra um homem respeitado como o Ademir? Vão dizer que ela está inventando, que está na idade de fantasiar. Melhor deixar quieto. Naquele momento, meu mundo desabou. Minha própria mãe tinha me vendido. A mulher que deveria me proteger acima de tudo, que deveria colocar minha segurança antes de qualquer coisa, tinha escolhido me sacrificar para manter as aparências. Entendi então como funcionava. Meu sofrimento pesava menos que a reputação da família. Minha infância roubada valia menos que a respeitabilidade do tio Ademir. Eu era descartável. Ele era protegido. Descobri que existia um pacto silencioso entre todos os adultos da família. Todos sabiam, ninguém falava. Era como se eu fosse um sacrifício necessário para manter a paz e a honra familiar. Uma criança não valia a pena um escândalo. Mas aquela conversa mudou algo dentro de mim. A decepção se transformou em determinação. Se minha família não me protegeria, eu encontraria outra saída. Comecei a observar, a planejar, a buscar uma forma de escapar daquele ciclo de abuso e silêncio. A oportunidade surgiu alguns meses depois. Na festa de São João da igreja, conheci Antônio, rapaz de 20 anos que trabalhava na oficina perto da nossa casa. Ele era diferente dos outros rapazes,
quieto, respeitoso, com um olhar gentil que parecia enxergar além das aparências. Quando ele manifestou interesse em namorar comigo, vi ali minha única chance de escapar. Não era amor, era sobrevivência. Antônio vinha de uma família simples. O pai era carpinteiro, a mãe lavadeira. Não tinham posses nem nome na sociedade, mas tinham algo que minha família, com toda sua aparente respeitabilidade, não tinha: decência. No começo, papai e mamãe não viram com bons olhos o namoro. Ele não tem futuro, papai dizia. Vai acabar sustentando ele, mamãe reclamava. Mas, para minha surpresa, tio Ademir apoiou o relacionamento. Deixem a menina, ele disse durante um dos almoços de domingo. Está na idade de namorar. Hoje entendo por que ele apoiou. Com o namorado, as visitas familiares mudaram. Antônio me acompanhava, tio Ademir não conseguia mais me isolar. Pela primeira vez em anos, me senti protegida. Que bom que a Rosa arranjou namorado, mamãe dizia. Agora ela vai sossegar. O que ela realmente queria dizer era: agora o problema está resolvido. Não precisamos mais lidar com o que estávamos ignorando. Antônio percebeu, desde o início, que algo estava errado. Por que você fica tão nervosa quando seu tio está por perto? Ele me perguntou certa vez, enquanto caminhávamos de mãos dadas pela praça. Eu não consegui responder, apenas apertei sua mão com mais força. Mas ele entendeu. De alguma forma, sem que eu precisasse dizer uma palavra, ele entendeu. Ele te machucou, não foi? Antônio perguntou, semanas depois, quando estávamos sozinhos na porta da minha casa. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos honestos, e pela primeira vez na vida, contei. Contei tudo, sem filtros, sem medo. As palavras saíram como água de uma represa que se rompe, violentas, incontroláveis, devastadoras. Antônio não disse nada enquanto eu falava. Apenas me segurou pelos ombros, os olhos fixos nos meus, absolvendo cada palavra, cada dor. Quando terminei, ele me abraçou. Não um abraço qualquer, mas daqueles que parecem juntar os pedaços de alguém que está se despedaçando. Vou te tirar daqui, ele prometeu, a voz embargada pela raiva e pela compaixão. Você nunca mais vai passar por isso. 3 meses depois, descobri que estava grávida. Não planejamos, aconteceu. Mas quando vi o teste positivo, senti uma mistura estranha de medo e alívio. Medo do futuro incerto, alívio pela certeza de que agora teria que sair daquela casa. Contei para Antônio numa tarde de chuva, sentados no banco da praça, protegidos por uma árvore antiga. Vamos nos casar, ele disse sem hesitação. Eu cuido de vocês dois. Quando contei para meus pais, houve o esperado escândalo. 16 anos e já estragando a vida, mamãe gritou. Que vergonha, que vergonha! Papai ficou calado, apenas me olhando com uma mistura de decepção e... seria alívio? Até hoje me pergunto. Vou me casar com ela, Antônio disse, quando veio formalmente pedir minha mão. Estava nervoso, as mãos suando, mas a voz firme. Vou cuidar dela e do nosso filho. O casamento foi apressado e simples. Mamãe queria fazer algo maior, para não dar o que falar. Mas eu insisti no simples. Não queria festa, não queria celebração. Só queria sair daquela casa, daquela vida de medo constante. No dia do meu casamento, tio Ademir veio me cumprimentar. Estava usando seu terno mais caro, o cabelo bem penteado, o sorriso de sempre. Que a Rosinha seja muito feliz, ele disse, aproximando-se para me dar um beijo no rosto. Foram anos muito especiais. Eu apenas assenti, segurando a mão de Antônio com tanta força que meus dedos doíam, sabendo que finalmente estava livre. Saímos da igreja direto para a rodoviária. Antônio tinha conseguido emprego numa cidade a 200 quilômetros dali. Vamos começar do zero, ele disse, enquanto o ônibus deixava para trás a cidade que tinha sido meu cativeiro por tantos anos. Olhando pela janela, vi a paisagem mudar, as casas ficarem para trás, o horizonte se abrir à minha frente. Coloquei a mão sobre a barriga ainda plana e, pela primeira vez em anos, permiti-me sorrir sem medo. Mas a liberdade física não significou liberdade emocional. As cicatrizes estavam lá,
invisíveis, porém profundas. Durante anos, acordei no meio da noite, suando frio, revivendo os momentos de terror. Durante anos, estremeci quando alguém me tocava sem avisar. Durante anos, lutei contra o medo de que alguém pudesse fazer com meus filhos o que fizeram comigo. Quando meu primeiro filho nasceu, tive uma crise de pânico no hospital. Olhando para aquela criaturinha indefesa nos meus braços, fui tomada por um medo avassalador. Como protegê-lo? Como garantir que ninguém jamais o machucaria? Como ser mãe quando nunca tive um exemplo de proteção? Antônio segurou minha mão naquele momento, como faria tantas outras vezes ao longo de nossa vida juntos. Nós vamos protegê-lo, ele prometeu. Sempre. E foi o que fizemos. Construímos uma família baseada na verdade, na proteção, no respeito. Nunca mais voltei para a casa dos meus pais, exceto para visitas rápidas e sempre acompanhada. Tio Ademir nunca, jamais, ficou sozinho com nenhum dos meus filhos. Anos depois, recebi a notícia de que tio Ademir havia morrido. Um ataque cardíaco fulminante enquanto dormia. Não fui ao enterro. Não derramei uma lágrima. Senti alívio, não pena. Também soube, através de comentários sussurrados durante uma visita à cidade natal, que eu não fui a única sobrinha que ele visitava com frequência. Descobri que prima Lúcia, filha da tia Lúcia, também tinha passado pelo mesmo que eu, e prima Carmen e prima Silvia. Éramos várias, todas protegidas pelo mesmo segredo, todas sacrificadas pela mesma honra familiar. Quando encontrei prima Lúcia, anos depois, em uma visita rara à cidade natal, nossos olhos se cruzaram e houve um reconhecimento instantâneo. O tipo de reconhecimento que só existe entre pessoas que compartilharam o mesmo tipo de dor. Você também? Ela perguntou em um sussurro quando nos abraçamos. Sim, respondi, sem precisar de mais explicações. Você também? Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Mamãe sabia, ela disse. Todo mundo sabia. Ficamos em silêncio por um longo momento. Duas mulheres adultas carregando as feridas de meninas desamparadas. Pelo menos acabou, ela finalmente disse. Acabou para ele, respondi. Para nós, nunca acaba completamente. E essa é a verdade que carrego comigo até hoje, aos meus 71 anos. As feridas cicatrizam, mas as cicatrizes permanecem. Aprendemos a viver com elas, aprendemos a construir uma vida apesar delas, mas elas estão lá, marcando nossa pele, nossa alma, nossas memórias. Me mudei para outra cidade com Antônio. Construímos nossa vida longe da minha família. Fomos morar numa casinha simples na periferia de Belo Horizonte. Não era grande, nem bonita como a casa dos meus pais, mas pela primeira vez eu me sentia segura entre quatro paredes. Tive 4 filhos ao longo dos anos. Joaquim, o primogênito, depois vieram Luísa, Cecília e, por fim, o caçula, Pedro. Trabalhei como costureira por mais de 30 anos. Antônio conseguiu emprego numa metalúrgica. Vivemos uma vida simples, mas digna, mas as marcas do passado nunca saíram. Estavam lá, escondidas nos cantos da minha mente, emergindo quando eu menos esperava. Tive dificuldades imensas para ser mãe. Como proteger meus filhos se eu mesma nunca fui protegida? Como confiar nas pessoas se minha própria família me traiu? A maternidade, que deveria ser um momento de alegria, trouxe à tona todos os meus medos mais profundos. Quando Joaquim nasceu, me tornei uma mãe superprotetora. Não deixava ninguém segurá-lo além de mim e do Antônio, nem mesmo as enfermeiras do hospital. Tinha pesadelos constantes, onde via tio Ademir se aproximando do berço. Acordava gritando, suando frio, enquanto Antônio tentava me acalmar. Ninguém vai fazer mal ao nosso filho, ele repetia, noite após noite, segurando minhas mãos trêmulas. Eu prometo, Rosa, ninguém vai fazer mal a ele. À medida que as crianças cresciam, meus medos cresciam junto. Estabeleci regras rígidas. Meus filhos nunca ficavam sozinhos com nenhum adulto, nem mesmo familiares do Antônio. Eu os ensinava a gritar, a correr, a contar para mim qualquer coisa estranha que acontecesse. Mamãe, por que a senhora tem tanto medo?
Luísa me perguntou certa vez, quando tinha uns 8 anos. Estávamos sentadas na varanda, eu remendando roupas, ela brincando com sua boneca de pano. A senhora sempre parece preocupada quando a gente sai para brincar. Olhei para aquela menina, tão parecida comigo na mesma idade, com os mesmos olhos grandes e curiosos, e senti um aperto no coração. Como explicar? Como contar para uma criança que o mundo não é seguro, que as pessoas que deveriam proteger podem ser justamente as que machucam? É porque eu amo muito vocês, respondi, engolindo o nó na garganta. Quero que vocês estejam sempre bem. Não contei a verdade para meus filhos até que estivessem crescidos. Não queria que carregassem o peso da minha história enquanto ainda eram crianças. Queria que tivessem a infância que eu não tive. Livre, segura, feliz. Fiz terapia por anos, quando conseguimos uma condição financeira um pouco melhor. Foi a Luísa, já adulta e formada em psicologia, quem insistiu. Mãe, a senhora precisa de ajuda, ela disse, com a mesma determinação que eu tinha aos 16 anos quando decidi fugir. Essas feridas precisam ser tratadas. Na terapia, aprendi que o que aconteceu comigo tinha um nome: abuso sexual infantil. Aprendi que o silêncio da minha família tinha um nome: cumplicidade. Aprendi que minhas reações, meus medos, minha ansiedade, tudo tinha uma razão de ser. Não era fraqueza, não era loucura, era uma resposta natural a um trauma profundo. Aos poucos, fui juntando os cacos do meu passado, tentando reconstruir uma imagem que fizesse sentido, tentando entender como uma família inteira pôde falhar tanto com uma criança. Anos depois, quando minha mãe adoeceu, voltei à minha cidade natal para vê-la. Antônio insistiu em me acompanhar, como sempre fazia quando eu tinha que encarar meu passado. Mamãe estava na cama, frágil, os olhos fundos, a pele amarelada, câncer no fígado, em estágio terminal. Rosa, ela sussurrou quando me viu, esticando uma mão enrugada na minha direção. Você veio. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão que antes parecia tão forte e agora era apenas osso e pele. Uma parte de mim queria gritar, cobrar, exigir explicações. Outra parte sabia que não adiantaria. Que respostas eu poderia obter de uma mulher à beira da morte? Rosa, ela disse, a voz quase inaudível. Eu sempre soube. Sempre. Me perdoa por não ter feito nada. Olhei para ela, surpresa não pela confissão, mas por ela ter finalmente falado em voz alta o que esteve implícito por tantos anos. Por quê, mãe? Perguntei, a voz embargada. Porque deixou acontecer. Ela fechou os olhos por um longo momento. Pensei que tinha adormecido, mas então ela falou. Medo, vergonha, não sabia o que fazer. Seu pai não permitiria um escândalo. Ademir era o irmão dele, e eu era apenas a esposa. Naquela época, a gente não falava dessas coisas, não se metia nesses assuntos. Eu era sua filha, respondi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sua responsabilidade era me proteger. Eu sei, ela disse, um fio de lágrimas escorrendo dos cantos dos olhos. Eu falhei. Falhei como mãe. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas o som da respiração difícil dela preenchendo o quarto. Então, ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Rosa, antes de eu ir, você me perdoa? Olhei para aquela mulher, minha mãe, que por omissão permitiu que minha infância fosse destruída, que escolheu proteger a reputação da família em vez de proteger sua própria filha, que agora, à beira da morte, buscava absolvição. Não sei, mãe, respondi honestamente. Ainda não sei. Ela morreu 3 dias depois, sem receber meu perdão explícito. Às vezes me pergunto se fui cruel. Outras vezes me pergunto se ela realmente merecia ser perdoada. É uma pergunta que ainda me acompanha, mesmo depois de tantos anos. Depois do enterro da minha mãe, encontrei-me com algumas primas que também tinham sido vítimas do tio Ademir. Estávamos na antiga casa da vovó, agora pertencente a um tio distante, sentadas na mesma varanda onde, décadas atrás, ouvi minha mãe e minha avó decidirem me sacrificar.
Vocês acham que eles realmente não sabiam o que estava acontecendo? Perguntou Carmen, a mais nova de nós, que tinha sofrido os abusos por menos tempo, pois seu pai logo percebeu algo errado e mudou-se com a família para longe. Sabiam, respondeu Lúcia, categórica. Todos sabiam. Escolheram não ver. Mas por quê? Insistiu Carmen. Como puderam? Era outra época, disse Silvia, a mais velha, que já passava dos 60 anos. As mulheres não tinham voz, as crianças menos ainda. Escândalos familiares eram abafados a todo custo. Não é desculpa, rebati, sentindo a velha revolta ressurgir. Nunca será desculpa. Todas concordaram em silêncio. Éramos sobreviventes de uma guerra silenciosa, carregando cicatrizes invisíveis para o mundo, mas tão reais para nós quanto qualquer ferida física. O que vocês disseram para seus filhos? Perguntou Lúcia, após um longo silêncio. Vocês contaram? Essa pergunta provocou uma longa conversa. Cada uma de nós tinha lidado com o passado de forma diferente. Silvia nunca contou para ninguém, nem mesmo para o marido. Carmen contou apenas para a filha mais velha, quando esta saiu de casa para estudar. Lúcia, como eu, havia sido mais aberta, buscado terapia, tentado transformar a dor em algo construtivo. Eu contei para todos os meus filhos quando eles cresceram, disse, servindo mais um pouco de café. Criei eles com uma regra. Qualquer adulto que fizesse qualquer coisa inadequada seria denunciado imediatamente. Não importa quem fosse, não importa o escândalo, a segurança deles valia mais que qualquer reputação familiar. E funcionou? Perguntou Carmen, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Funcionou, respondi, pensando nos meus 4 filhos adultos, nas suas vidas equilibradas, nos seus relacionamentos saudáveis. Eles cresceram sabendo que podiam confiar em mim, que eu estaria do lado deles acontecesse o que acontecesse. Naquela tarde, enquanto conversávamos e compartilhávamos nossas histórias de dor e sobrevivência, senti algo que não esperava sentir, um senso de comunidade. Não estávamos mais sozinhas com nossos segredos. O silêncio tinha sido quebrado. Anos se passaram. Meus filhos cresceram, casaram, me deram netos. Antônio, meu companheiro de vida, meu salvador em tantos sentidos, envelheceu ao meu lado. Nossos cabelos ficaram brancos juntos, nossas mãos enrugaram na mesma cadência, compartilhamos alegrias e tristezas ao longo de décadas. Hoje, aos 71 anos, sentada na varanda da minha casa, olhando meus netos brincarem no jardim, penso em como a vida pode ser estranha. Como podemos sobreviver a coisas que achávamos impossíveis de suportar. Como podemos construir algo belo a partir de um início tão sombrio. Ainda não consegui perdoar minha família. Perdoei tio Ademir. Ele era doente. Era predador. Mas minha família tinha a obrigação de me proteger e escolheu me sacrificar. Esse é um perdão que ainda não consegui encontrar dentro de mim. Sabe, meus queridos que estão me ouvindo, essa história que conto não é só sobre dor. É sobre sobrevivência. É sobre como, apesar de tudo, consegui construir uma vida, amar, ser amada, criar filhos, ver netos crescerem. É sobre como a escuridão não venceu no final das contas. E se você que me ouve está passando por algo assim, ou conhece alguém que esteja, quero que saiba. Fale. Grite se for preciso. Não aceite o silêncio como resposta. Não permita que a honra familiar ou qualquer outra desculpa seja mais importante que sua segurança, que sua dignidade, que sua vida. O silêncio é o maior aliado do abusador. Quando quebramos esse silêncio, quando expomos essas feridas ao sol, elas começam a cicatrizar. Não completamente, talvez, mas o suficiente para que possamos seguir adiante. O suficiente para que possamos olhar para trás e dizer: eu sobrevivi. E você, que me escuta agora, pode ser parte dessa mudança. Pode ser a voz que se recusa a calar, a mão que se estende para ajudar, o ouvido que se dispõe a escutar. Porque histórias como a minha não deveriam existir. Nenhuma criança deveria passar pelo que passei. Nenhuma família deveria escolher a aparência de respeitabilidade em detrimento da proteção dos seus. Quando meu primeiro neto nasceu, senti um medo que não esperava sentir. Era um medo antigo,
familiar, que pensei já ter superado. O medo de não conseguir proteger aquele serzinho. Miguel nasceu numa tarde chuvosa de abril, filho da minha Luísa. Quando o segurei pela primeira vez, tão pequeno, tão vulnerável, foi como se o tempo voltasse. Vó, a senhora está chorando, disse Luísa, deitada na cama do hospital. Está tudo bem? Enxuguei as lágrimas com a manga da blusa, sem soltar o bebê. Está tudo bem, minha filha. É só a emoção. Mas não era só a emoção. Era o peso da responsabilidade. Era o juramento silencioso que fazia aquela criança. Ninguém vai te machucar. Ninguém. Nunca. Antônio percebeu minha inquietação quando voltamos para casa naquele dia. Estávamos na varanda, o sol já se pondo, tomando nosso café de fim de tarde, como fazíamos há décadas. O que foi, Rosa? Ele perguntou, colocando sua mão enrugada sobre a minha. Mesmo depois de tantos anos, seu toque ainda me acalmava. Estou pensando no Miguel, respondi, em como protegê-lo. Antônio sorriu, aquele sorriso que conhecia cada canto escuro da minha alma. Rosa, o Miguel tem pais que o amam, tem avós que o adoram. Não é como você foi, sozinha, desamparada. Mas e se não for suficiente? Insisti. E se algo acontecer mesmo assim? Antônio suspirou, servindo mais café para nós dois. Rosa, você ensinou nossos filhos a protegerem os deles. Você quebrou o ciclo. Luísa sabe o que aconteceu com você. Ela nunca vai permitir que algo parecido aconteça com o Miguel. Ele estava certo, como frequentemente estava. Luísa não era como minha mãe. Ela tinha aprendido comigo a ouvir, a acreditar, a proteger. Ela jamais colocaria a reputação ou a conveniência acima da segurança do filho. À medida que Miguel crescia e outros netos chegavam, Pedro, filho do meu Joaquim, as gêmeas Clara e Beatriz, filhas da Cecília, e depois a pequena Helena, a segunda filha da Luísa, vi que meu medo, embora nunca tenha desaparecido completamente, havia se transformado em vigilância amorosa, não em paranoia incapacitante. Foi Cecília, minha terceira filha, quem me fez perceber isso. Estávamos na cozinha preparando o almoço de domingo. Uma tradição que resgatei, mas de uma forma completamente diferente da que vivi na infância. Mãe, a senhora percebe como as crianças são diferentes com a senhora? Ela comentou enquanto cortava os legumes. Elas contam tudo, absolutamente tudo. Coisas que às vezes nem contam para a gente. Elas contam para a senhora. Sorri, pensando nas conversas sinceras que tinha com meus netos. Desde pequenos, eles vinham até mim com suas dúvidas, seus medos, suas pequenas e grandes confissões. É porque eles sabem que podem confiar em mim, respondi, que nunca vou julgá-los, nunca vou desacreditar deles. Exatamente, Cecília disse, parando o que fazia para me olhar. A senhora criou um ambiente de confiança. É o oposto do que a senhora teve. Suas palavras me atingiram profundamente. Era verdade. Tinha conseguido transformar minha dor em algo positivo. Meus netos cresciam num ambiente onde o diálogo era aberto, onde nenhum segredo era grande demais para ser compartilhado, onde a proteção deles vinha antes de qualquer outra consideração. Quando Miguel fez 7 anos, a idade que eu tinha quando os abusos começaram, observei-o com atenção especial. Era um menino feliz, seguro, confiante. Tão diferente da menina assustada que eu fui. Ele sabia que podia confiar nos adultos ao seu redor. Sabia que sua voz seria ouvida, suas preocupações levadas a sério. Vó, ele me disse um dia, sentado ao meu lado enquanto eu bordava. Um menino da minha escola disse uma coisa estranha hoje. Parei o que estava fazendo, dando a ele toda a minha atenção. O que ele disse, meu bem? Ele disse que o tio dele ensinou um jogo especial que só os dois podem jogar, e que é segredo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quantas vezes tinha ouvido palavras semelhantes da boca do tio Ademir? E o que você respondeu? Eu disse que isso não parecia certo, que se é segredo deve ser porque é errado, que ele devia contar para a mãe dele. Foi certo, vó? Abracei meu neto com força, sentindo um misto de orgulho e alívio. Foi muito certo, Miguel, muito certo mesmo.
Naquela noite conversei com Luísa sobre o que Miguel tinha me contado. No dia seguinte, ela falou com a professora e com a diretora da escola. Uma semana depois, soubemos que o tal tio tinha sido afastado da família do menino e estava sendo investigado. A quebra do silêncio tinha salvado uma criança. Viu, mãe? Luísa me disse quando me contou a notícia. O que a senhora ensinou está fazendo diferença não só para nós, mas para outras crianças também. Aos 60 anos, decidi fazer algo que nunca imaginei que faria. Comecei a dar palestras em escolas e centros comunitários sobre abuso infantil. Não era fácil. Cada vez que contava minha história, era como reviver um pouco daquela dor. Mas cada vez que via os olhos de uma professora se abrirem para os sinais que antes passariam despercebidos, cada vez que uma mãe vinha me agradecer por ter lhe dado coragem para acreditar em seu filho, sabia que valia a pena. A senhora é muito corajosa, me disse uma jovem professora após uma dessas palestras. Não sei se teria a mesma força. A coragem vem da necessidade, respondi. Quando percebemos que nosso silêncio pode custar a segurança de uma criança, encontramos força onde nem sabíamos que existia. Antônio sempre me acompanhava nessas palestras. Ficava sentado na última fileira, quieto, observando. Depois, no caminho de volta para casa, ele segurava minha mão e dizia: "Estou orgulhoso de você, Rosa. Sempre estive." Não foram só flores, claro. Houve quem não quisesse ouvir, quem preferisse manter os olhos fechados, como minha família fez por tantos anos. Essas coisas não acontecem em famílias de bem. Ouvi uma vez de uma senhora após uma palestra em uma igreja. A mesma desculpa, décadas depois. Acontecem em todas as famílias, respondi, olhando-a nos olhos. Em todas as classes sociais, em todos os lugares. A diferença é como escolhemos reagir quando descobrimos. À medida que envelhecia, sentia a urgência de falar cada vez mais. De usar o tempo que me restava para tentar mudar, ainda que minimamente, a cultura do silêncio que permitiu que minha infância fosse destruída. Você não acha que já falou o suficiente? Meu irmão João me perguntou durante um raro encontro, anos após a morte dos nossos pais. Ele tinha envelhecido parecendo-se cada vez mais com nosso pai. A mesma postura rígida, o mesmo olhar que evitava o confronto. Já não é hora de deixar o passado para trás? Não é sobre o passado, João, respondi. É sobre o presente. Sobre as crianças que estão sofrendo agora, neste momento, enquanto famílias escolhem olhar para o outro lado. Ele balançou a cabeça, desconfortável. Sempre soube que ele também sabia o que acontecia comigo. Ele era o mais velho, tinha 18 anos quando os abusos começaram. Como poderia não saber? Você nunca se perguntou por que não fez nada? Perguntei, finalmente fazendo a pergunta que carregava há décadas. Você era mais velho. Poderia ter me protegido. João desviou o olhar, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. O que você queria que eu fizesse, Rosa? Eu era só um garoto. Um garoto de 18 anos. Um homem pela lei. Contra a palavra do meu pai, do meu tio, quem iria acreditar em mim? A mesma desculpa. Sempre a mesma desculpa. Eu acreditaria, respondi. A menina de 7 anos que implorava por ajuda com os olhos teria acreditado. Não nos falamos mais depois daquele dia. João, como tantos outros na minha família original, preferiu manter o conforto do silêncio. Mas eu tinha escolhido outro caminho. Aos 65 anos, quando já era bisavó, a pequena Sofia, filha do Miguel, me deu esse título. Participei de uma audiência pública sobre mudanças na legislação de proteção à criança. Contei minha história diante de legisladores, assistentes sociais, representantes de ONGs. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas quando a lei foi aprovada, fortalecendo os mecanismos de proteção e facilitando a denúncia de casos suspeitos, soube que cada lágrima derramada tinha valido a pena. A senhora mudou muitas vidas, disse-me uma assistente social jovem após a audiência. Quantas crianças serão poupadas graças à sua coragem de falar? Não era vaidade, não era busca por reconhecimento. Era a certeza de que minha dor não tinha sido em vão. Que aquela menina assustada de 7 anos, que achava que não valia nada aos olhos da própria família,
tinha conseguido fazer a diferença. Minha neta Helena, que seguiu os passos da mãe Luísa e se tornou psicóloga, costuma dizer que sou um exemplo de resiliência. Vó, a senhora pegou toda essa dor e transformou em algo que ajuda os outros. Isso é extraordinário. Não me sinto extraordinária. Me sinto apenas como alguém que fez o que precisava ser feito. Que, tendo vivido o horror do silêncio cúmplice, escolheu gritar a plenos pulmões para que outras vozes não fossem silenciadas. Hoje, sentada na varanda da minha casa, vendo meus bisnetos brincarem no jardim, penso em como a vida pode ser generosa, apesar de tudo. Como ela nos dá chances de cura, de reconstrução, de transformação. Como, mesmo das experiências mais dolorosas, podemos extrair algo que ajude a aliviar a dor de outros. Meu Antônio partiu há 5 anos. Um derrame, rápido e silencioso, enquanto dormia ao meu lado. 53 anos de companheirismo, de amor tranquilo, de mãos que se encontravam na escuridão. Quando acordei naquela manhã e senti sua mão fria sobre a minha, soube que ele tinha ido embora. Foi a segunda vez na vida que me senti completamente sozinha. A primeira foi quando percebi que minha família não me protegeria do tio Ademir. Desta vez, porém, a solidão era diferente. Não era o abandono, a traição. Era a ausência física de alguém que sempre esteve presente, mesmo quando não precisava dizer uma palavra. Vó, a senhora não está sozinha, disse meu neto Miguel no dia do enterro, segurando minha mão com força. Estamos todos aqui com a senhora. E estavam mesmo. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Uma família inteira que cresceu a partir do amor que Antônio e eu construímos, apesar de tudo, apesar de todos. Nos primeiros meses após a partida de Antônio, achei que não conseguiria seguir adiante. Que sentido teria a vida sem aqueles olhos gentis me olhando através da mesa do café da manhã? Sem aquela mão firme, segurando a minha nas noites de tempestade, quando os pesadelos ainda apareciam? Foi Cecília quem me ajudou a encontrar novo sentido. Mãe, ela disse em uma tarde, enquanto arrumávamos o quarto que foi de Antônio. A senhora já pensou em escrever sua história? Não só para a família, mas para outras pessoas que possam precisar ouvir? A ideia me pareceu assustadora a princípio. Era uma coisa compartilhar minha experiência em palestras, olhando nos olhos das pessoas, sentindo sua reação. Outra coisa era colocar tudo no papel, deixar registrado, permanente. Não sei se tenho coragem, confessei, ou habilidade. A senhora não precisa escrever sozinha, Cecília insistiu. Posso ajudar. Ou podemos gravar a senhora contando e depois transcrevemos. E foi assim que, aos 68 anos, comecei a gravar minhas memórias. Sentada na varanda, com um gravador que meu neto Pedro me ensinou a usar, fui desfiando as lembranças, as dores, as superações. No início, as palavras saíam entrecortadas, interrompidas por lágrimas que pensei já terem secado. Mas, aos poucos, o processo foi se tornando quase terapêutico. É como limpar um ferimento antigo, expliquei para Luísa, que se preocupava com o impacto emocional das gravações em mim. Dói, arde, mas depois fica mais limpo, respira melhor. As gravações viraram um pequeno livro, publicado por uma editora modesta que se dedicava a temas sociais. O Silêncio que Não Protege, uma história de sobrevivência, foi o título que escolhemos. Não esperava que fosse além de um círculo restrito de leitores, talvez profissionais da área, algumas mães e pais preocupados, mas o livro tocou pessoas que nem imaginávamos. Comecei a receber cartas, depois e-mails, que meus netos me ajudavam a ler, de pessoas de todos os cantos do país. Mulheres que, como eu, tinham sido abusadas na infância e enfrentaram o silêncio das famílias. Homens que carregavam segredos semelhantes. Jovens que, lendo minha história, encontraram coragem para romper o ciclo de abusos em suas próprias vidas. Seu livro salvou minha filha, escreveu uma mulher de Recife. Reconheci os sinais que você descreveu no comportamento dela. Confrontei meu cunhado. Ele confessou. Se não fosse por você, talvez eu também tivesse escolhido não ver. Cada carta, cada mensagem, era como um bálsamo sobre feridas antigas. Não apagavam a dor do que vivi, mas davam sentido a ela.
Transformavam o sofrimento em propósito. Meus queridos que me ouvem agora, se vocês estão passando por alguma situação difícil, quero que saibam que sua história também importa, que sua voz merece ser ouvida, que por mais que pareça impossível agora, é possível transformar a dor em algo que ajude outros. Se você sente que tem uma mensagem importante para compartilhar, não hesite em se inscrever neste canal. Juntos, podemos quebrar o silêncio que machuca tantas pessoas. Aos 70 anos, recebi um convite que jamais imaginei: dar uma palestra em uma conferência internacional sobre proteção à infância. Meu livro tinha sido traduzido para o espanhol e circulava em alguns países da América Latina. Minha história, que começou em uma pequena cidade de Minas Gerais, agora atravessava fronteiras. Não sei se tenho condições de viajar sozinha, confessei para meus filhos quando o convite chegou. Minhas pernas já não eram tão firmes, minha saúde não era a mesma. A senhora não vai sozinha, garantiu Joaquim, meu primogênito. Vou com a senhora. E assim viajamos, mãe e filho, para Montevidéu. Na véspera da conferência, sentados na varanda do hotel olhando o mar, Joaquim segurou minha mão enrugada entre as suas. Mãe, nunca disse isso claramente, mas tenho muito orgulho da senhora. De como a senhora transformou sua dor em algo que ajuda tantas pessoas. Sorri, sentindo os olhos úmidos. Obrigada, meu filho. Não foi fácil. Ainda não é. Eu sei, ele disse, apertando minha mão. Às vezes me pergunto, se tudo isso não tivesse acontecido com a senhora, que tipo de mãe a senhora teria sido? Se a senhora não tivesse passado por tanto sofrimento? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado nisso, não dessa forma. Não sei, respondi honestamente. Talvez não tivesse sido tão vigilante, tão protetora. Talvez não tivesse ensinado vocês a sempre ouvirem seus filhos, a sempre acreditarem neles. Talvez... Hesitei, buscando as palavras. Talvez eu tivesse sido mais parecida com minha mãe do que gostaria de admitir. Joaquim ficou em silêncio, contemplando minhas palavras. Depois de um tempo disse: Então acho que a senhora transformou veneno em remédio. Pegou o pior que lhe aconteceu e fez disso algo que nos protegeu, que protegeu seus netos, e agora protege crianças que a senhora nem conhece. Suas palavras me tocaram profundamente. Nunca tinha pensado em minha história dessa forma, como uma transformação alquímica de dor em proteção, de veneno em remédio. Na conferência, falei para uma sala cheia de profissionais de vários países. Contei sobre a menina de 7 anos que fui, sobre a família que se recusou a ver, sobre os anos de sofrimento silencioso. Contei sobre o casamento jovem que foi minha fuga, sobre a construção de uma nova família baseada na verdade e na proteção. Contei sobre o livro, sobre as cartas, sobre cada pequena vitória contra o silêncio cúmplice. Quando terminei, a sala inteira se levantou em aplausos. Muitos choravam. Uma mulher se aproximou depois, apresentando-se como psicóloga infantil do Chile. Sua história é a história de tantas crianças que atendo, ela disse. A senhora conseguiu colocar em palavras o que elas ainda não conseguem expressar. Isso é um presente inestimável. Voltei daquela viagem com um senso renovado de propósito. Nos meses seguintes, minha história foi incluída em materiais de treinamento para professores, assistentes sociais, profissionais de saúde. Uma ONG de proteção à infância pediu permissão para usar trechos do meu livro em suas campanhas. Uma escola de cinema propôs fazer um documentário baseado na minha experiência. Era mais do que jamais sonhei, mais do que pensei merecer. Era como se, finalmente, todo o sofrimento tivesse um sentido maior. Mas nem tudo foram conquistas e reconhecimentos. A verdade é que as cicatrizes permanecem, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tantas transformações. Ainda tenho pesadelos, especialmente em noites de tempestade. Ainda me sobressalto com barulhos inesperados. Ainda sinto um frio na espinha quando ouço o som de uma chave girando na fechadura. São reflexos condicionados, reações automáticas do corpo que não esquece, mesmo quando a mente tenta seguir em frente. É normal, mãe, me assegurou Luísa, quando confessei que me sentia fraca por ainda carregar esses medos. O trauma fica registrado no corpo. Não é fraqueza, é uma cicatriz.
Houve também quem questionasse minha decisão de expor a história familiar. Recebi uma carta furiosa de uma prima distante, filha de um dos irmãos do meu pai, acusando-me de manchar o nome da família. As mesmas palavras que ouvi tantas vezes na infância, repetidas décadas depois. O que a senhora responde para essas pessoas? Perguntou-me um jornalista durante uma entrevista para um jornal local. Respondo que o nome da família já estava manchado, disse sem hesitação. Manchado pelo sangue da inocência de uma criança. Manchado pela cumplicidade de adultos que deveriam proteger. O que faço não é manchar, é limpar. É trazer à luz o que ficou escondido nas sombras por tempo demais. Há 2 anos, recebi uma ligação inesperada. Era Ana, minha irmã mais nova, que mal conheci na verdade. Ela tinha apenas 4 anos quando os abusos contra mim começaram, e 14 quando saí de casa para me casar com Antônio. Nosso contato ao longo das décadas tinha sido mínimo, limitado a raros encontros em funerais familiares. Rosa, ela disse, a voz trêmula do outro lado da linha. Li seu livro. Precisava falar com você. Marcamos um encontro. Ela viria me visitar, depois de mais de 20 anos sem nos vermos pessoalmente. Quando abri a porta e a vi, uma senhora de 68 anos, cabelos grisalhos, os mesmos olhos da nossa mãe, senti um nó na garganta. Ana, foi tudo que consegui dizer antes de nos abraçarmos, chorando como as meninas que um dia fomos. Sentadas na varanda, com xícaras de café entre nós, Ana finalmente falou o que veio dizer. Rosa, eu também. Tio Ademir, depois que você saiu de casa, ele começou comigo. O mundo pareceu parar naquele momento. Minha irmãzinha, a pequena Ana, que eu deixei para trás quando fugi para me salvar. Ana, meu Deus, eu não sabia, eu nunca imaginei. Como poderia saber? Ela disse, enxugando as lágrimas. Você estava longe, construindo sua vida. E eu, assim como você, não tive quem me protegesse. Senti uma culpa avassaladora me consumir. Enquanto eu construía minha vida com Antônio, enquanto eu protegia meus filhos, minha irmã mais nova sofria o mesmo destino que tentei evitar. Me perdoa, Ana, supliquei segurando suas mãos. Se eu soubesse, se eu imaginasse... Não há o que perdoar, ela respondeu, apertando minhas mãos. Você era praticamente uma criança quando saiu de casa. A culpa não é sua. Nunca foi. Conversamos por horas naquele dia. Ana me contou sua história, tão parecida e ao mesmo tempo tão diferente da minha. Como eu, ela se casou jovem para fugir. Diferente de mim, não teve um Antônio ao seu lado, mas uma sucessão de relacionamentos abusivos. Não teve filhos por escolha própria. Não confiava em mim para protegê-los, ela explicou. Passou anos em terapia, lutando contra a dependência química, tentando encontrar sentido em sua dor. Seu livro me salvou, Rosa, ela disse antes de partir. Me fez entender que não estava sozinha, que não era culpa minha, que podia quebrar o silêncio mesmo depois de tanto tempo. Aquele encontro com Ana me mostrou que, mesmo depois de tantos anos de ativismo, mesmo depois de tantas palestras e entrevistas e do livro, ainda havia muito a fazer. Ainda havia tantas Anas, tantas Rosas, presas em silêncios impostos, carregando culpas que não lhes pertenciam. E é por elas que continuo falando, mesmo aos 71 anos, mesmo quando a voz já falha e as pernas já cansam. É por elas que conto e reconto minha história, para que saibam que não estão sozinhas, que a culpa nunca foi delas, que é possível sobreviver e, mais que isso, transformar a sobrevivência em algo que ajude outros. Depois daquele reencontro com Ana, algo mudou dentro de mim. Uma ferida que eu pensava ter cicatrizado completamente se reabriu, mas de uma forma diferente. Não era só a dor do que vivi, mas a dor de saber que, enquanto eu construía minha vida longe daquela casa, minha irmãzinha passava pelo mesmo inferno que eu conhecia tão bem. Ana e eu nos aproximamos nos últimos anos. Ela se mudou para uma casa próxima à minha, e agora tomamos café juntas quase todas as manhãs. É estranho como a vida dá voltas. Passamos décadas separadas e agora, na velhice, estamos recuperando um pouco da irmandade que nos foi roubada.
Você sabe que não foi culpa sua, não é? Ana me disse certa manhã, enquanto observávamos os passarinhos no quintal. Você era uma criança tentando se salvar. Eu sei, respondi, embora uma parte de mim ainda carregasse aquele peso. Mas não posso deixar de pensar que, se eu tivesse falado mais, gritado mais, ninguém teria ouvido, Ana completou, colocando açúcar no café. Eles não queriam ouvir. Não era sobre nós, Rosa. Era sobre eles, sobre a imagem que queriam manter, sobre o conforto da negação. Ana tinha razão, é claro. Sempre teve uma clareza sobre nossa família que me surpreendia. Talvez por ter sido a caçula, tenha observado tudo com olhos menos contaminados pela ilusão de proteção que os mais velhos tentam manter. No ano passado, aconteceu algo que nunca pensei que viveria para ver. Meu livro chegou às mãos de uma promotora de justiça especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Ela me procurou, querendo conversar. Nos encontramos em minha casa, numa tarde quente de verão. Doutora Cláudia era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos curtos, olhar direto, daquelas pessoas que transmitem competência e compaixão ao mesmo tempo. Sentou-se na minha sala, aceitou o café que ofereci e foi direto ao ponto. Dona Rosa, sei que os crimes cometidos contra a senhora e sua irmã prescreveram há muito tempo. Seu tio já faleceu. Não há como buscar justiça nos tribunais para o que aconteceu com vocês. Assenti, já esperando por isso. Que justiça legal poderia haver para algo ocorrido há mais de 60 anos? Mas, ela continuou, ajeitando-se na cadeira, seu livro trouxe à tona um padrão. Desde que foi publicado, recebemos denúncias de outras 3 mulheres da sua família extensa, primas de segundo grau, sobrinhas netas, que sofreram abusos semelhantes nas mãos de outros homens da família. Homens que ainda estão vivos e cujos crimes ainda não prescreveram. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não tinha acabado. O ciclo não tinha sido quebrado completamente. O que a senhora está me dizendo? Perguntei, a voz trêmula. Estou dizendo que seu livro abriu uma porta que estava trancada há gerações. Que graças à sua coragem de falar, outras vítimas estão encontrando voz. E que podemos finalmente interromper esse ciclo de abusos que se perpetuou por tanto tempo na sua família. Nos meses seguintes, trabalhei com a doutora Cláudia, fornecendo informações, conectando-a com primas distantes, ajudando a mapear a rede de silêncio e cumplicidade que tinha protegido não apenas tio Ademir, mas outros abusadores na família ao longo de gerações. Foi um trabalho doloroso que desenterrou memórias e conexões que eu preferiria não ter feito. Descobri que o padrão de abuso e silêncio vinha de muito antes. Havia indícios de que meu avô paterno também abusava de meninas da família e que essa dinâmica doentia foi normalizada e escondida por décadas. É como uma doença que passa de geração em geração, comentou Ana, quando compartilhei essas descobertas com ela. Uns adoecem praticando o abuso, outros adoecem protegendo os abusadores, e todos concordam em não falar sobre isso. Há 3 meses, recebi uma ligação da doutora Cláudia. Um dos homens denunciados, um primo de segundo grau, já na casa dos 70 anos, tinha sido condenado a 15 anos de prisão por abusos cometidos contra várias meninas da família ao longo de décadas. Outros 2 processos estavam em andamento. Isso não teria acontecido sem a senhora, ela me disse. Seu livro, sua voz, foram a primeira pedra que fez desmoronar esse muro de silêncio. Quando desliguei o telefone, chorei. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alívio. Eram lágrimas por aquela menina de 7 anos que fui um dia, que achava que sua voz não importava, que ninguém a ouviria. Eram lágrimas pela transformação de um silêncio imposto em uma voz que, finalmente, fazia diferença. No mês passado, recebi um convite que jamais imaginei. Dar uma palestra na mesma igreja onde minha família ia todos os domingos, na minha cidade natal. A igreja onde mamãe era da congregação mariana, onde tio Ademir era considerado um homem de respeito, onde o silêncio sobre abusos era protegido como se fosse algo sagrado. A senhora não precisa aceitar, disse Joaquim, preocupado com o impacto emocional que isso poderia ter em mim. Já fez mais do que suficiente.
Mas eu quis ir. Quis fechar esse círculo, voltar ao lugar onde tudo começou, mas agora, como uma mulher de 71 anos, dona de sua história, de sua voz. Ana decidiu me acompanhar. Vamos juntas, ela disse. 2 sobreviventes, 2 irmãs. A igreja estava cheia naquela noite. Reconheci alguns rostos envelhecidos, antigos vizinhos, parentes distantes, pessoas que fizeram parte daquela comunidade que escolheu não ver, não ouvir. Mas havia também muitos jovens, muitas mulheres, muitas pessoas que pareciam genuinamente interessadas em ouvir o que eu tinha a dizer. Quando subi ao púlpito, apoiada em minha bengala, senti um turbilhão de emoções. A última vez que estive naquele lugar foi no funeral da minha mãe, anos atrás. Antes disso, eram as missas de domingo da minha infância, onde me sentava quietinha, torcendo para que ninguém notasse o terror nos meus olhos quando tio Ademir se sentava no banco de trás. Meu nome é Rosa, comecei, a voz mais firme do que esperava. Nasci e cresci nesta cidade. Muitos de vocês conheceram minha família, os Oliveira da loja de tecidos. Éramos uma família de respeito, como se dizia na época. Íamos à missa todos os domingos. Participávamos dos eventos da comunidade. Mantínhamos as aparências. Fiz uma pausa, olhando diretamente para os rostos à minha frente. Mas por trás dessas aparências havia um segredo terrível. Um segredo que destruiu minha infância e a de minha irmã. Um segredo que todos preferiam não ver, não ouvir, não falar. E então contei. Contei tudo, sem poupar detalhes, sem suavizar a verdade. Contei sobre os abusos, sobre as tentativas ignoradas de pedir ajuda, sobre a conspiração de silêncio que envolveu toda a família. Contei sobre minha fuga através do casamento, sobre a vida que construí longe dali, sobre a descoberta tardia de que minha irmã caçula tinha sofrido o mesmo destino. Estou aqui hoje, concluí, depois de quase 1 hora falando, não para acusar, não para reabrir feridas antigas, mas para quebrar um silêncio que durou tempo demais. Estou aqui para dizer às crianças desta comunidade, se algo semelhante está acontecendo com vocês, falem. Continuem falando até que alguém ouça. Vocês merecem ser protegidas. E para os adultos, ouçam, prestem atenção, acreditem. Não sejam cúmplices do silêncio que destrói vidas. Quando terminei, houve um silêncio profundo na igreja. Por um momento, pensei que tinha cometido um erro, que aquela comunidade ainda não estava pronta para ouvir verdades tão dolorosas. Mas então, devagar, uma pessoa se levantou, depois outra, e outra. Em poucos segundos, toda a igreja estava de pé, aplaudindo. Entre lágrimas, vi minha sobrinha Mariana, filha da minha irmã Maria, caminhando até o púlpito com um buquê de flores. Ao meu lado, Ana também chorava, segurando minha mão com força. Tia Rosa, Mariana disse, entregando-me as flores, em nome de toda a família que falhou com a senhora e com a tia Ana, pedimos perdão e prometemos que esse ciclo termina aqui, que nossas crianças serão ouvidas, protegidas, acreditadas. Abracei minha sobrinha, sentindo um alívio que não sabia que ainda precisava sentir. Não era o perdão completo. Algumas coisas vão além da capacidade humana de perdoar plenamente. Mas era um reconhecimento, uma promessa de mudança, uma chance de cura para as gerações futuras. Depois da palestra, uma fila de pessoas se formou para falar comigo. Mulheres idosas que sussurravam, comigo também aconteceu. Mães jovens agradecendo por abrir seus olhos. Homens pedindo orientação sobre como proteger melhor seus filhos e filhas. Uma senhora muito idosa, que devia ter mais de 90 anos, aproximou-se apoiada em sua neta. Reconhecia vagamente. Tinha sido amiga da minha avó, se não me enganava. Dona Rosa, ela disse, a voz trêmula. Queria que soubesse. Sua avó sabia o que acontecia. Ela tentou falar, mas ninguém a ouvia. Era outra época, os homens mandavam. Ela sofreu muito por não conseguir proteger a senhora. Essa revelação me atingiu como uma onda. Minha avó, a mesma que ouvi dizer, a Rosa cresce, casa, esquece, tinha tentado me proteger?
Havia mais naquela história do que eu jamais soube? Obrigada por me contar, respondi, segurando as mãos enrugadas daquela senhora. Obrigada. Quando voltamos para casa naquela noite, eu e Ana ficamos muito tempo na varanda, olhando as estrelas, como fazíamos quando crianças. Não falamos muito. Não precisávamos. Havia uma compreensão entre nós que ia além das palavras. Acha que conseguimos? Ana perguntou finalmente. Acha que fizemos diferença? Acho que sim, respondi, observando a lua cheia que iluminava o quintal. Não para nós, talvez. O que aconteceu conosco não pode ser desfeito. Mas para outras meninas, outras Rosas e Anas que virão depois? Sim, acho que fizemos diferença. E é essa a mensagem que deixo para vocês que me ouvem hoje. O silêncio nunca protege quem precisa ser protegido. Ele só protege quem deveria ser punido. Falar é difícil, doloroso, assustador, mas é o único caminho para a cura, não só individual, mas coletiva. Hoje, aos 71 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por dor, mas também por resiliência. Uma vida que poderia ter sido diferente, mais leve, mais fácil, se os adultos ao meu redor tivessem feito as escolhas certas. Mas também uma vida que, apesar de tudo, valeu a pena ser vivida. Quando meus bisnetos vêm me visitar e se sentam ao meu redor para ouvir histórias, sinto uma alegria profunda em saber que eles crescem em um ambiente diferente, que são ouvidos, acreditados, protegidos. Que para eles, honra familiar significa proteger os mais vulneráveis, não esconder os abusos dos poderosos. Não consegui perdoar minha família completamente. Perdoei tio Ademir. Ele era doente, era predador. Mas minha família tinha a obrigação de me proteger e escolheu me sacrificar. Esse é um perdão que ainda busco encontrar dentro de mim. Mas aprendi que o perdão não é um ponto de chegada, é uma jornada. Que podemos seguir em frente, mesmo carregando feridas que nunca cicatrizam completamente. Que podemos transformar nossa dor em algo que ajude outros, que proteja outros, que mude o mundo, ainda que só um pouquinho. Para as mães que estão me ouvindo, escutem seus filhos, sempre. Mesmo quando a verdade for inconveniente, mesmo quando doer, mesmo quando ameaçar a paz da família. Suas crianças valem mais que qualquer segredo familiar. Para as crianças que possam estar passando por algo semelhante, não desistam de falar. Alguém vai ouvir. Pode não ser na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Mas continuem falando, porque vocês merecem ser protegidas. E para os adultos que, como meus pais, meus tios, meus avós, preferem o conforto do silêncio, saibam que esse silêncio tem um preço. Um preço que não é pago por vocês, mas por crianças inocentes que confiam em vocês para protegê-las. Guardei essa história por mais de 50 anos. Hoje a conto não para me vingar, mas para alertar. Famílias que protegem abusadores criam vítimas para o resto da vida. O silêncio nunca protege quem precisa ser protegido. Ele só protege quem deveria ser punido. Esta é minha história. Uma história de dor, de traição, de sobrevivência. Uma história que, espero, ajude a quebrar o silêncio que ainda protege tantos abusadores, que ainda sacrifica tantas crianças. Obrigada por me ouvirem.